Eduardo Bolsonaro apareceu como nunca antes, abatido, cheio de olheiras, a voz trêmula e quase às lágrimas. A razão do desespero ficou clara rapidamente. O procurador-geral Paulo Gonet enviou ao ministro Alexandre de Moraes uma acusação por coação contra o próprio ministro. Dá uma olhada no choro do Dudu Bananinha. Eu, um deputado federal, estou denunciando os crimes do Moraes nos Estados Unidos. E o que o Moraes está fazendo? Está recebendo da PGR uma investigação e uma acusação contra mim por coagir o Alexandre de Moraes. Vejam só. Então eles tentam transformar a vítima, que somos nós, perseguidos pelo Moraes, como algozes do Moraes. Isso é inacreditável. Tragam um troféu para o Alexandre de Moraes. O advogado Chiquini achou que o Supremo é a revista Oeste e foi contar as suas historinhas, mas acabou desmascarado pelo Xandão. Ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal tem que ser oficiada a apurar a investigação feita pelo delegado Fábio Schor. É dever da Procuradoria-Geral da República que esse delegado seja investigado. Doutor, presidente. Pois não, eminente relator. Doutor, o senhor podia me esclarecer um... Com toda certeza, ministro relator. Vossa Senhoria junta aqui do dia 12/11 uma foto de um clube, me parece. Sim, senhor. É do réu. É o réu na piscina. É o réu na piscina, excelência. Isso. Daí, Vossa Senhoria junta também no dia 14/12, um dia antes do aniversário. Jantando com amigos, isso. Jantando com os amigos, uma foto. Vossa Senhoria não teria uma foto do dia do aniversário dele? Porque todos nós tiramos foto no dia do nosso aniversário. Mas Vossa Excelência tira com o seu próprio celular, né? Não haveria nenhuma foto. Da mulher não tirou uma foto, então, os filhos... Excelência, essa pergunta, ela é maravilhosa. Eu agradeço o senhor por fazê-la. Vamos suspender esse ato? Eu coloco isso, então. Vamos suspender esse julgamento, oficiar a Polícia Federal para que forneça o laudo de extração do celular do Azevedo e todos nós tiraremos essa conclusão. Eu não tenho, senhor ministro, o laudo de extração do celular do coronel apreendido, que está com o delegado. O senhor tinha essas fotos. Essa foto eu consegui da nuvem. Obrigado, doutor. É só para ter essa informação. Obrigado. Agora veja o bolsonarista Alan dos Santos sendo completamente desmascarado pelo Breno Altman durante um podcast. A surra foi tão grande que o Alan dos Santos entrou em desespero e não conseguiu sustentar nenhum argumento. Dá uma olhada nesse vexame. Você é um seguidor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vi isso nos seus materiais, nas suas intervenções. Bolsonaro não esconde sua idolatria por Carlos Brilhante Ustra, o mais infame de todos os chefes de tortura durante a ditadura militar, um regime que exilou, prendeu, torturou e matou milhares de brasileiros, centenas dos quais com os corpos desaparecidos até hoje. Naquela época, sequer havia direito de habeas corpus, Alan, como você certamente sabe. Todos os crimes políticos eram julgados pela justiça militar, sem possibilidade de recurso às cortes civis. Mesmo foragido, você esteve entre os que pregavam a intervenção militar, ou seja, o atropelo do resultado eleitoral de 2022. O retorno à tirania dos quartéis seria a tua alternativa para o que chama de ditadura do judiciário? Breno, eu gosto muito de um debate sincero. Você pode mostrar uma publicação minha pedindo intervenção militar? Posso sim. Vamos lá. Eu espero. Eu gasto meu tempo aí. Pode acompanhar. Não. Vou gastar meu tempo, porque você disse que eu defendi. Eu quero um debate honesto e sincero. Se você está falando que eu defendi, você vai ter que encontrar isso aí. Tá aqui, eu não vou chamar nada. O Jornal Nacional publicou a seguinte mensagem, transcrevendo inquérito sobre você. Alan dos Santos afirma, abre aspas, as Forças Armadas precisam entrar urgentemente. O declarante responde, opa, indagado sobre o sentido da resposta, opa, desse diálogo respondeu que a expressão opa não está relacionada com as mensagens anteriores, mas está aqui entre aspas, no inquérito em relação a você. As Forças Armadas precisam entrar urgentemente. Grupos guerrilheiros terroristas, estamos voltando para 68, mas agora com apoio da mídia. Está aqui uma das... Então, por exemplo, se tiver uma incursão de grupos guerrilheiros terroristas...
Você está defendendo, como eu afirmei, você está defendendo. As Forças Armadas têm que entrar urgentemente. Você tem 1 minuto Não, e eu meio. tenho mais Você provas. tem 1 Vocês minuto querem e mais meio. provas? Não, eu tenho mais provas. Então pega mais prova, então. E outras matérias. Ô, Alan, o tempo vai continuar correndo, hein? PF encontra Seu tempo. mensagens em que blogueiro investigado, Alan dos Santos, sugere intervenção militar a assessor de Bolsonaro. Mais uma matéria. Outras declarações desse tipo, em que ele, nessas matérias, fala de as Forças Armadas entrarem urgentemente e troca de mensagens sugerindo intervenção militar. Isso aqui está na imprensa. Agora é minha vez. Alan. Além de vídeos. Vídeos demoraria mais tempo para eu pesquisar, porque eu tenho que achar o trechinho exato, mas ele está aqui, claramente. Não, agora é minha hora, Breno. Rapidinho, escuta aí, rapidinho. Olha, uma última... 2 segundos. Então, o que acontece? O Breno citou jornal. Tá multado, viu, Breno? Tá multado O Breno citou jornal da grande imprensa, sobretudo o Globo, que outrora o PT falava que era um grupo golpista, né? Eu tenho saudade da galera do Brizola, que botava o dedo na cara da Globo, não ficava lambendo o saco da Globo, né? Hoje em dia todo mundo usa a Globo como fonte de informação. Pois bem, eu não estou sugerindo intervenção militar das Forças Armadas em um dos 3 poderes. Eu disse simplesmente que era para as Forças Armadas atuarem contra grupos de narcotraficantes, como isso acontece em todos os países. As Forças Armadas atuam contra grupos de narcotraficantes, inclusive grupos terroristas. Então isso não é um atentado contra a democracia, você querer que as Forças Armadas cuidem de problemas armados dentro do país. Isso não é uma intervenção militar. E aí, ao afirmar algo que eu não disse, por exemplo, ele pegou ali, sugere intervenção militar. Isso é uma interpretação da própria PF, uma interpretação da própria Globo. Que Infelizmente, o Alan falta com a verdade. E eu vou aqui mais claramente demonstrar como ele defendeu a intervenção militar, para ficar mais claro, utilizando meu tempo para isso, e ele precisa responder a minha pergunta, coisa que ele não o fez, né? Coisa que ele não o fez, porque está embutido na minha pergunta se ele defende não apenas a intervenção, defendeu não apenas a intervenção militar no apagar das luzes do governo Bolsonaro, mas se ele defende o regime militar, se ele defende a ditadura militar que existiu no Brasil de 1964 a 1985. Mas vamos lá. PF encontra mensagens em que blogueiro investigado sugere intervenção a assessor de Bolsonaro, diz revista. Isso tudo são pedaços de diálogos do Alan dos Santos com o tenente-coronel Cid por WhatsApp. Isso não é interpretação de ninguém e não tem nada a ver com grupos de narcoterroristas. Alan dos Santos falta com a verdade em relação a isso. Quando ele fala que as Forças Armadas precisam entrar urgentemente, em caixa alta, entrar urgentemente, na mesma mensagem ele diz que ele não via solução por vias democráticas. Como é que as Forças Armadas entram urgentemente em ação? Elas entram para fazer carinho, para fazer discurso? Elas entram para quê? Quando é que as Forças Armadas entram em ação num processo político como que o processo que o Brasil vivia no final de 2022? Entram para dar golpe de Estado. É evidente que era disso que se estava falando. Era isso que estava em curso com grupos bolsonaristas na frente dos quartéis desde o dia 3 de outubro. Era evidente que estava em curso, como isso já está comprovado pelo STF, uma trama golpista. As Forças Armadas entrarem em ação, isso está entre aspas, isso foi retirado do WhatsApp do Alan dos Santos. Não é uma interpretação do Jornal Nacional, não é uma interpretação da Globo, não é uma interpretação da Polícia Federal, isso sai exatamente do WhatsApp de Alan dos Santos.